Elivaldo Barbosa está conosco, também conosco, direto de Brasília, Délio Rocha e a editora da revista Cidade Verde, Cláudia Brandão, jornalista Cláudia Brandão, aos dois. Meu boa tarde aos dois que participam conosco do Eleições 2018. Délio Rocha, direto de Brasília, os evangélicos têm crescido, na disputa eleitoral e a bancada evangélica, aqueles representantes da religião evangélica, estão cada vez maiores no Brasil. Boa tarde mais uma vez, Joelso. Boa tarde ao Elivaldo Barbosa, a Cláudia Brandão, a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. A bancada evangélica, Joelso, ou Frente Parlamentar Evangélica, como é conhecida oficialmente, ou Bancada da Bíblia, como é mais popularmente conhecida aqui no Congresso, ela é uma bancada muito importante, uma das bancadas que tem mais peso aqui no Congresso Nacional, e a expectativa é que essa bancada cresça ainda mais este ano, inclusive que tenha alguns puxadores de voto. Mas ao mesmo tempo que cresce, viu, Joelson, essa bancada, existe em torno dela aí uma suspeita, a Justiça levantou algumas suspeitas de que alguns líderes estão usando cultos religiosos para transformar em palanques eleitorais. Acompanhe na reportagem. Se os deputados da Frente Parlamentar Evangélica estivessem reunidos sob uma mesma sigla, eles formariam a maior bancada da Câmara. Com quase 100 deputados, a bancada evangélica, como também é conhecida, representa quase um quinto da casa. São parlamentares que defendem bandeiras mais conservadoras em relação aos valores sociais, como o conceito de família, e que costumam se opor a demandas dos movimentos feministas e LGBT. O ex-presidente da bancada, o deputado pastor João Campos, do PRB de Goiás, por exemplo, é autor do projeto de lei apelidado de Cura Gay, que propunha a participação de psicólogos em tratamentos ligados à homossexualidade. Entre as principais lideranças da bancada estão alguns dos parlamentares mais votados nas últimas eleições, como o deputado Marco Feliciano, do Podemos de São Paulo, que teve quase 400 mil votos nas eleições passadas. No Senado, o principal nome da bancada é o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, que disputa a reeleição. Alguns líderes da chamada bancada da Bíblia são acusados de explorar a fé das pessoas e a força das igrejas para alavancar o desempenho nas urnas. Por conta disso, o abuso do poder religioso entrou na mira da justiça. Aliás, nos próximos dias, o TSE deve julgar um recurso de um deputado estadual de Alagoas, João Luiz Rocha, do PSC, que é acusado pelo Ministério Público Eleitoral de transformar cultos em comitês de campanha e fiéis em cabos eleitorais. Enquanto isso, ainda faltam regras sobre a presença de políticos em cultos ou que regulem o afastamento de líderes religiosos que são candidatos. Deputados da Frente Parlamentar Evangélica dizem, no entanto, que existem muitos preconceitos contra suas lideranças. Lamentamos que exista uma objeção muito grande com os candidatos oriundos de segmentos religiosos. Ora, por que essa, eu diria até perseguição? Por que essa preocupação? Gente, nós somos cidadãos tais quais os demais. Isso é uma coação, isso é uma pressão, isso é uma perseguição contra aquelas pessoas que têm uma vida diferenciada, que estão dentro de uma denominação evangélica. Para o STF estar agindo, tem que haver uma provocação, quer seja por força de um processo, de uma denúncia, de qualquer... ou então alguém está interessado nisso. A bancada da Bíblia no Congresso Nacional perdeu no final de 2016 uma de suas principais lideranças, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do MDB, que se encontra preso. Mas nas próximas eleições, a tendência é que a Frente Parlamentar Evangélica ganhe reforço com a eleição de novos parlamentares. Nós acreditamos na ampliação da bancada evangélica em decorrência natural desse crescimento e deixar bem claro que a conscientização política do povo evangélico de se fazer representar nos parlamentos, seja municipal, estadual e federal, até pela pauta ideológica, que é uma realidade hoje no parlamento brasileiro e mundial. Então, os evangélicos também buscando seu espaço durante as eleições de 2018. E as mulheres, através da... Existe sempre uma discussão em torno da participação feminina nas eleições, Elivaldo Barbosa.
há uma ajuda financeira, um fundo específico que deve ser destinado em percentual para as mulheres, vagas de candidatura também, mas cada vez mais o protagonismo está nas mãos das mulheres. Cláudia Brandão, inclusive agora nessas eleições, elas estão sendo muito citadas como pré-candidatas a vice nas chapas. Cláudia. Boa tarde, Joelso. Pois é, infelizmente, por enquanto, a cotação feminina está apenas para as vagas de vice. Mas, nesse caso, elas são maioria absoluta, pelo menos até agora. Com exceção do pré-candidato Fábio Servo, que acabou de anunciar aí no estúdio o candidato a vice na chapa composta por ele, que é do militar Carlos Pinho, os demais seguem na linha feminina. A começar pelo governador Wellington Dias, que já anunciou o nome da senadora Regina Souza como sua companheira de chapa. O deputado Dr. Pessoa, agora candidato a governador, também já manifestou interesse de disputar a sucessão ao Palácio do Karnak na companhia de uma mulher. E o nome mais cotado é o de Vanessa Tapeti, da região de Oeiras, que a gente viu até agora há pouco, estava lá presente na reunião para ser anunciada e por conta desse contratempo acabou adiando esse anúncio, mas ela continua sendo a preferida. Já o tucano Luciano Nunes, que só deve anunciar oficialmente a composição completa da chapa na convenção do dia 5 de agosto, também bateu o martelo por uma mulher e esse deve ser mesmo o nome da delegada Cassandra Moraes Souza, filha do prefeito de Parnaíba, Mão Santa. Agora, para completar, só falta a confirmação do nome da vice-governadora Margarete Coelho na chapa disputada pelo presidenciável Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo. Ele já manifestou no passado o interesse por ter uma mulher como companheira de chapa. E nesse caso, Margarete leva vantagem por ser da região Nordeste, uma região na qual o ex-governador paulista tem pouca visibilidade e precisa ter uma maior participação. Há outros nomes ainda disputando ao lado de Margarete, mas ela continua sim no páreo. E toda essa atração tem uma explicação, Joelson. As mulheres são maioria no eleitorado do país e dentro dessa maioria, 54% das eleitoras brasileiras ainda não decidiram em quem votar no dia 7 de outubro. Por isso, tanto interesse. Então, Cláudia Brandão trazendo a informação, inclusive, do nome de Cassandra Moraes Souza como uma pré-candidata na chapa de Luciano Nunes Filho.